E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco sobre este assunto, né, que a gente tem visto sendo muito comentado, né, a Bíblia como, né, a única fonte, como a única, né, autoridade para uma pessoa, né? Quer dizer, né, se eu pegar as Sagradas Escrituras para entender o que Jesus quis dizer, para rezar com as Sagradas Escrituras, é o ideal, né? Todo mundo pode ter uma Sagradas Escrituras para rezar com as Sagradas Escrituras, né? Dentro da igreja, né? As Sagradas Escrituras, sobretudo, né, o Novo Testamento, a gente sabe, né, que foi escrito, né, pelos primeiros cristãos para ser entendido na comunidade, né, na igreja. Deixaram, né, esses escritos para nós hoje, para a gente ser igreja, né, para ser usado dentro da comunidade. Eu acho que não é muito difícil entender isso aí, né? A Bíblia é um livro da igreja para ser entendido, né, na igreja. Agora, veja, essa modalidade, né, de tirar as Sagradas Escrituras do seu contexto, da igreja, tirá-la da igreja para fundar uma denominação, né, para fundar a sua própria igreja, para fundar, né, o seu próprio, né, templo. Quer dizer que isso é antibíblico. Quer dizer que o problema está aí, né? Pegar as Sagradas Escrituras, tirá-la do seu contexto, sair da igreja, né? Virar desengrejado, como se fala, né? Virar ateu, ou fundar a sua própria igreja. Pegar o livro, que é da igreja, e fundar, né, a sua própria igreja. Se tornar ali o centro, né? Se tornar ali o magistério que interpreta as Sagradas Escrituras. Quer dizer, que quem faz isso, né, o homem que faz isso, que se torna ali, né, o magistério da igreja. É ele que interpreta, né, corretamente as Sagradas Escrituras, a ponto de fundar, né, a sua própria igreja. Ele é a autoridade máxima da Bíblia, né? Quer dizer que ele se torna, cada um hoje em dia, se torna a autoridade máxima das Sagradas Escrituras. E a gente vê claramente que isso, né, é antibíblico, né, e leva à perdição. Porque está tirando a Bíblia do lugar onde ela foi escrita, do lugar onde ela foi, né, canonizada. Então você tirou ela dali, ela vira um livro, né, dominado por qualquer um, né? Qualquer um faz a sua interpretação e diz que está certo. Por isso que a gente vê a loucura de tantas igrejinhas, né, espalhadas pelo mundo, de tantas denominações, de tantas seitas, de pessoas, né, em particular, dizer, olha, eu não vou mais em nenhuma religião, eu fico só com a palavra de Deus. Olha só que absurdo. Mas essa palavra de Deus, que você quer ficar só com ela, só para você, sem ser igreja, né, sem ser igreja, ela perde o seu espírito, ela perde o seu espírito, né, porque ela não foi feita individualmente para cada um ter a sua Bíblia, cada um ser a sua própria, né, igreja. A Bíblia não foi escrita para cada um de nós se tornar o magistério dela, né, o dono dela, a autoridade máxima dela. Um engano muito grande que a gente vê dos irmãos, né, separados, dos protestantes, por exemplo, e dos ateus, né, e dos desigrejados, é esse, é de querer ficar só com a Bíblia apenas, e se esquece, né, que só existe essa Bíblia que temos hoje por causa, né, da autoridade que Deus deu, né, à sua igreja. Senão a gente não teria as Sagradas Escrituras. Então a gente vê muitas pessoas, né, se levantando com a Bíblia na mão e negando a igreja. E interpretam, né, as Sagradas Escrituras, um versículo aqui, outro ali, de maneira pessoal. Cada um cria, né, naquele versículo, né, a sua interpretação e diz, é isso mesmo, e pronto, e diz não à igreja. Mas isso, né, é antibíblico, né, é totalmente antibíblico. Então a gente vê, né, que eles seguem, né, o mesmo caminho que fizeram os fariseus. Os fariseus, eles liam as Sagradas Escrituras, a lei, né, de Moisés, e não conseguiam enxergar nosso Senhor Jesus Cristo no seu tempo, né? Eles liam as Sagradas Escrituras, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Veja só, marca aí essa passagem, né?
Veja aí, né, em João 5, o versículo, né, 39 e o 40. Jesus vai dizer para eles assim, ó: examinais as escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Veja, vocês examinam as escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Agora veja no versículo 40. Vós, porém, não quereis vir a mim, para terdes a vida. Veja aí. Jesus está dizendo, olha, vocês ficaram com as Sagradas Escrituras, vocês examinam as Sagradas Escrituras, pensando ter nelas, né, a vida eterna. Quando, na verdade, as Sagradas Escrituras, né, ela está falando de mim. E no versículo 40, ele diz, né, ó, vós, porém, não quereis vir a mim, para terdes a vida. Olha aí. Vós não quereis ir a Jesus Cristo, né? Não quereis ir a Jesus Cristo. Não acreditais, não acredita, né, em nosso Senhor Jesus Cristo. Finge acreditar nas Sagradas Escrituras, mas não acreditam. Se você continuar lendo, né, o capítulo 5, você vai ver que Jesus Cristo vai dizer exatamente isso, né? Ó. Se vocês não acreditam nos escritos de Moisés, né, como podereis acreditar em minhas palavras? Ou seja, no final da conta, eles não acreditam nem nas Sagradas Escrituras, né? Porque as Sagradas Escrituras, Jesus está dizendo assim, olha, as Sagradas Escrituras está falando de mim. E vocês examinam ela, pensando ter nelas a vida eterna, e ela está dando testemunho de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida. Ou seja, é ir a Jesus Cristo. Hoje a gente vê essa modalidade. Eu vou ficar com as Sagradas Escrituras apenas. Eu fico com a Bíblia apenas. Por que eu digo assim, que eles foram enganados pelo diabo, né? Porque o diabo sabe que o livro, né, as Sagradas Escrituras, na mão de qualquer pessoa, a pessoa interpreta do jeito que quer. A pessoa, né, é a autoridade daquele livro, né? Eu compro aquelas Sagradas Escrituras, se eu quiser me tornar um bispo, quer dizer que eu sou a autoridade. Eu procuro um versículo que eu acho que dá para me adaptar, né? E digo, olha, eu vou ficar só com a Bíblia apenas. E negar aqueles que moldaram as Sagradas Escrituras. Como disse, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês, né, examinam as Sagradas Escrituras, percorrem as Sagradas Escrituras, né, pensando ter nelas a vida eterna. E ela está falando de mim. E no versículo 40, né, de João 5, Jesus vai dizer, porém, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Porque nas Sagradas Escrituras está falando de mim, diz Jesus Cristo, né? E as Sagradas Escrituras está falando de Jesus Cristo, né, e de sua obra. Isso fica muito claro, né? Jesus Cristo vai dizer no finalzinho do livro de Mateus, né? Toda a autoridade foi me dada, no céu e na terra. E Jesus Cristo diz, ide pelo mundo. Ou seja, ele enviou a sua igreja. Em João, em João, né, 20, do 21, ele vai dizer, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, as Sagradas Escrituras está apontando para Jesus Cristo, né? Até hoje está apontando para a sua obra, que é a igreja. Aí os irmãos, né, protestantes ficam com as Sagradas Escrituras apenas, pensando ter nelas a vida eterna, como diz Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, olha, ele é o centro das Escrituras. Jesus Cristo, né, é o centro das Escrituras. Vocês não querem vir a mim para ter a vida de Jesus Cristo, né? Quer dizer que negam Jesus Cristo e ficam com as Escrituras, como os fariseus no tempo de Jesus Cristo. Quer dizer que a Bíblia, né, meus irmãos, é tão clara, né? Negam Jesus Cristo e dizem, eu vou ficar só com as Sagradas Escrituras. Repito mais uma vez, né? Foi aí aonde o diabo, né, enganou essas pessoas, né? Enganou essas pessoas. Olha, fica com as Sagradas Escrituras. Se torna, né, a autoridade máxima das Sagradas Escrituras. Por isso que a gente vê um pastor briga com outro e funda a sua igreja. Um crente, né, briga com outro e funda a sua igreja. Até dizer, não, agora eu sou ateu. Até dizer, não, agora eu sou desengrejado. Eu e a Bíblia. Eu e a Bíblia. Então, isso não existe. Biblicamente, isso não existe. Isso é uma enganação, né, diabólica que o diabo, né, seduziu essas pessoas para chegarem a esse ponto. Porque, né, muitas vezes foram decepcionados. Mas não é motivo para a pessoa sair da igreja. Pegar a Bíblia, né, colocar debaixo do braço e sair da igreja e dizer que não, agora eu e as Sagradas Escrituras basta. Não basta. O próprio Jesus Cristo está dizendo que não basta.
Porque as Sagradas Escrituras está apontando para uma pessoa. As Sagradas Escrituras está apontando para Jesus Cristo. E quando aponta para Jesus Cristo, está apontando para a sua igreja, porque são inseparáveis, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. São inseparáveis. Jesus Cristo vai dizer, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, quem vos ouve, né? Ele vai dizer, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita e rejeita aquele que me enviou. Ou seja, não tem uma verdade tão clara como essa, né? Não tem uma verdade tão clara como essa, que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele é o centro das Escrituras. E ele é inseparável de sua igreja, né? A Bíblia fala claramente da igreja. Paulo vai dizer, olha, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Paulo vai dizer, olha, a igreja é a sabedoria de Deus. A própria Sagrada Escritura vai dizer, olha, sem a igreja, a corrida é em vão. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, motivado, né, por uma revelação. Confira lá, Gálatas 2, versículo 2. Ele vai dizer, ó, fui lá em Jerusalém de novo, ele vai dizer, né, ele vai voltar lá em Jerusalém por causa de uma revelação, né? Expus o evangelho que expus, né, o evangelho que tenho pregado, o que fez de modo particular aos líderes, né, aos notáveis, as colunas, vale dizer no versículo 9, né, as colunas da igreja. E no final, eles, né, se dão as mãos em comum acordo, em plena comunhão. Então quer dizer que a Sagrada Escritura fala de Jesus Cristo e de sua obra, que é inseparável, que é a igreja. Então quando você tira, né, a Bíblia de Jesus, né, e da igreja, quando você tira a Bíblia desse contexto, vira um livro sem autoridade para a pessoa. Porque qualquer um com a Bíblia na mão pode se tornar, né, uma autoridade máxima da Sagrada Escritura, né? O magistério que interpreta, né, a sua Sagrada Escritura que está ali na sua mão. Mas não é assim, né? A Bíblia é tirada do contexto, vira essa, né, desordem que a gente está vendo, né? Cada um fundar a sua própria igreja, se tornar bispo, se tornar reverendo, se tornar pastor, se tornar apóstolo, né? Sem vir da sucessão apostólica, sem vínculo com a igreja mãe, né? Virou uma tremenda desordem. Aí larga as pessoas, né? Aí depois larga as pessoas aí no ateísmo, no movimento, né, dos desigrejados, e aí por diante. Então quer dizer que essa ideia de ficar apenas com as Sagradas Escrituras como fonte, né, única, é uma ideia, né, diabólica, é uma ideia totalmente errada. Isso é uma desculpa para cada um se tornar, né, a sua própria, né, autoridade, para pegar as Sagradas Escrituras e se tornar bispo por conta própria. Onde já se viu isso, né? Pegar as Sagradas Escrituras e se tornar ali o magistério daquelas Sagradas Escrituras, criar ali uma comunidade de algumas pessoas, receber ali o dízimo dessas pessoas, as ofertas dessas pessoas, receber ali, né, os aplausos dessas pessoas, receber ali, né, a estima dessa comunidade, e isso alimenta o ego de muita gente e não querem voltar para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, né, fica com a Bíblia apenas, porque a Bíblia apenas ele leva para onde ele quiser. Como disse, né, o apóstolo Pedro, né, em sua segunda carta, que os espíritos, né, sem instrução, os vacilantes, né, eles deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Pega as Sagradas Escrituras e faz aquela desordem, acreditam em sua interpretação pessoal para a própria perdição. E isso acontece com essa ideia, né, com essa invenção de ficar só com as Sagradas Escrituras apenas. Porque aí ela vira um livro sem alma, né, como se diz, né, ela vira um livro sem alma na mão de qualquer pessoa que queira interpretar do jeito que quiser, né? Ela vira um livro sem alma ali na mão desses, né, dessas pessoas sem instrução, né? Agora, a Bíblia dentro da igreja, no seu contexto, a Sagrada Escritura fala assim que as forças do inferno não poderão vencer a igreja de Cristo, né? Jesus Cristo vai dizer isso, as forças do inferno não poderão vencê-la. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Está desapontado com a igreja por algum motivo, mas não caia nessa de querer fundar a própria igreja, não caia nessa de achar que só as Sagradas Escrituras nas suas mãos apenas, né, resolve, porque não resolve, né? A Sagradas Escrituras é um livro para ser entendido, né, na comunidade, e ela aponta
para nosso Senhor Jesus Cristo e aponta para a igreja, né? Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu falei? E Jesus Cristo vai dizer, eu não vos conheço. Ou seja, a própria Sagrada Escritura está falando que sem a igreja, né, a corrida é em vão. Você corre o risco de ouvir isso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi em teu nome que eu preguei, que eu fiz milagre, que eu fiz isso? E Jesus vai dizer, ó, não vos conheço. Por quê? Porque agiram, né, por conta própria. A Sagrada Escritura inteira está cheia de versículos repudiando, né, desaprovando a atitude de um homem que funda o seu próprio templo, né, que se faz por conta própria. Tem vários versículos. Eu estou mostrando aqui nesse canal e mostro nos comentários, né, várias passagens que a Sagrada Escritura jamais, né, aprovou, né, essa atitude humana de fundar o próprio templo, né, de se tornar o magistério das Sagradas Escrituras, de se tornar, né, o centro das Sagradas Escrituras, né, porque alguém que funda, né, o próprio templo se torna o centro, né, das atenções daquela comunidade. Lamentavelmente, isso vem acontecendo, né, e aumenta a cada dia. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, se for possível, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.